A Polícia Civil de Auriflama concluiu um inquérito policial sobre uma quadrilha especializada em exploração sexual que agia em pelo menos 3 cidades da região e também no Mato Grosso do Sul. Nós temos acompanhado esse caso. As investigações começaram depois da morte de uma das jovens. Vamos ver. Neguinho, eu tô feliz da vida. De 15 mil, eu tô devendo 2,340 só agora. Rapidinho eu pago. Tô feliz da vida! Logo, logo nós tá junto. Esse é o relato de uma jovem garota de programa que morreu no mês de fevereiro. Ela e outras 12 mulheres foram vítimas de uma quadrilha especializada em exploração sexual. Com promessas falsas de boa vida, o grupo convencia mulheres de outros estados a trabalhar em boates de Auriflama, Catanduva, Pereira Barreto e Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Porém, ao chegarem nos estabelecimentos, eram mantidas em cativeiro, sem comunicação, sem assistência médica e com alimentação escassa. Após essa morte dela, as meninas começaram a se unir e quiseram delatar os fatos que estavam ali acontecendo, os crimes. Então foi meio que a brecha, o momento em que elas sentiram que era necessário quebrar esse silêncio que já perdurava desde 2021. E foi exatamente nesse momento, fazendo contato com elas, trazendo a delegacia também como um ponto de apoio para elas, que elas começaram a relatar todos esses abusos que aconteceu. A Polícia Civil, chefiada pela delegada Caroline Baltes, começou a identificar como a quadrilha agia desde 2021. De acordo com o inquérito, o grupo era formado por 4 pessoas. Adriano Tributini, conhecido como Teco, era o líder da organização criminosa e proprietário das 4 boates. Era ele quem arquitetava e executava toda a estrutura do crime. Ele tinha como ajudantes outros 2 homens. Wagner Simplício, gerente da boate em Auriflama, que foi preso junto com Adriano, e Heriton de Souza, conhecido como Luxúria, que era gerente da boate de Catanduva e está foragido. Em relação ao líder da organização, inclusive ele estava no dia que a moça que morreu, a Regina, ele foi ouvido aqui em sede policial e pesquisando nos sistemas a gente identificou que ele tinha um CNPJ em uma dessas casas de prostituição aberto desde 2021. Então foi com ele que a investigação teve início. E aí, posteriormente, a gente identificou 2 seguranças, né, que tinham a função ali de segurança, cozinheiro, eram subordinados a o chefe da organização, digamos assim, tinham a função de cuidar das meninas, mas em investigação a gente descobriu que eles também aderiam às ordens do patrão, que era de fazer o cárcere privado, de não deixar elas saírem sozinhas dos locais, não fornecer água, alimentação necessária a elas. Quem completava o grupo era Lohane Catielen Soares, conhecida como Japa. Ela tinha papel de destaque na organização. Além de companheira de Adriano, ela já havia atuado como garota de programa e passado pelo mesmo tipo de tratamento. Mesmo assim, ela era responsável por fiscalizar e coagir as vítimas. Lohane cumpre prisão domiciliar. Mantinha um controle das meninas, às vezes, muito mais acentuado do que o próprio líder, porque ela tinha uma posição mais próxima das garotas e também a gente identificou que ela tinha, sim, o controle financeiro, até mesmo ela já tinha o controle financeiro do que acontecia ali. Ela anotava as dívidas, ela ficava com a chave dos locais e era parceira, pessoa de confiança dos líderes da organização. Ainda de acordo com o inquérito, as garotas eram também induzidas a utilizar drogas. Segundo testemunhas, Teco se aproveitava da falta de conhecimento das vítimas. Em um dos casos, uma adolescente de 14 anos chegou a ter uma overdose. Infelizmente, algumas delas utilizavam os entorpecentes como uma fuga da realidade, para conseguir suportar tudo o que passavam. Próprias palavras delas é que elas tentavam esquecer toda aquela realidade de violência, de abuso, de cárcere privado, e algumas elas faziam a utilização da droga muito assim, não sabiam direito quais eram os efeitos deletérios dessas drogas, então elas acabavam utilizando porque alguém indicava, porque o dono falava que era para trabalhar melhor, que daria mais disposição, que era para elas não ficarem bêbadas, conseguirem trabalhar por muitas e muitas horas, e elas acabavam se viciando nesses entorpecentes.
Aqui era uma das boates administradas pelo grupo, que fica em Auriflama. Quem olha agora percebe-se que é um lugar nada receptivo. Mas na época, quando o estabelecimento funcionava, Teco, chefe do grupo, fazia questão com que os clientes se sentissem bem e os tratava da melhor maneira. Mas desses mesmos clientes nem imaginavam os crimes que eram praticados contra as garotas de programa aqui dentro do local. Um até mesmo foi uma testemunha e ele diz assim que ele não percebia nada no local, que não tinha nenhum indício que algo nesse sentido estava acontecendo, muito porque o dono mascarava. Era uma pessoa que era muito querida no ambiente. Então ele dissimulava todo esse cenário de cárcere, agressões, sempre parecendo que era um local normal, divertido, que as garotas estavam ali porque queriam. Durante uma operação realizada em março, a polícia conseguiu apreender diversos objetos, como uma arma, máquinas de cartão e um caderno onde era feita a contabilidade das dívidas das vítimas. O grupo, que até planejava expandir o negócio para outros estados, foi indiciado por 9 crimes diferentes, entre eles cárcere privado qualificado, lesão corporal e tráfico de drogas. Segundo a delegada, as 12 vítimas ainda vivem traumatizadas com tudo que foram submetidas. Se algumas fugiam sem pagar, pulando muro, tentando ali, de alguma forma escapar daquela situação, essas pessoas as perseguiam, mandavam no Facebook para familiares, falavam que ia matar, que cobrava pela cabeça dessas pessoas. Então, mesmo após elas interromperem esse ciclo de agressão, fugindo, né, da pior forma possível, elas ainda assim eram perseguidas, elas não tinham paz, tanto que algumas que vieram fazer o relato para a gente, elas ficaram com muito medo depois de fazer esse relato e até mesmo não quiseram mais manter contato, a gente não conseguiu ter mais informações porque elas ainda assim têm medo dessa organização, mesmo com eles presos, mesmo com, né, a organização desmantelada, as casas sendo fechadas, elas ainda assim têm esse temor. Aí eu vi eles murrando, batendo, falando palavrão, xingamentos. Aí eu inventei uma história, falei assim, eu preciso ir embora, tá acontecendo alguma coisa com a minha mãe. Deixei minhas roupas lá mais que depressa, vim com a roupa do corpo e vim embora. A minha vida em primeiro lugar. Imaginamos o trauma para todas essas mulheres, essas jovens. Fica até um pedido também da polícia. A gente tem acompanhado esse caso, como eu disse, não é de agora. Já acompanhamos há alguns meses. E o pedido da polícia ainda continua para que, se você foi uma vítima também, ou se você conhece jovens envolvidas, denuncie, entre em contato com a polícia, porque como era um esquema muito especializado, um grande esquema, com certeza pode ter mais vítimas também que ainda não apareceram ou não fizeram a denúncia até por medo. Então, se você conhece alguém, se você foi vítima, procure a polícia também o mais rápido possível.